olha, para tomar esse café especial, ela, né? Como ela veio, Maísa, você viu aí? Solange Guastaferro. Doutora, beijo, meu amor, bom dia. Pô do amor. Pô do coração, pô da mãe, né? Do amor mesmo, né? Tudo a ver, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Bom dia, Douglas. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos que nos assistem, né? Doutor. E falar com esse assunto é um pouquinho delicado, né? Olha, eu, graças a Deus, tenho minha mãe aos 91, vai fazer 92 agora, mas tem muita gente Elza. que... Dona Elza tá lá, tá assistindo, inclusive agora, né? Mas tem muita gente que nessa época sofre horrores, e não é para menos, né? Eu sofro muito quando é Dia dos Pais, né? Porque desde novinho, 8 anos que eu não tenho meu pai, mas Dia das Mães eu sou um privilegiado ainda de, nessa idade, ainda ter a minha mãe, graças a Deus. Como é que lidar com a chegada de um dia tão especial, tão marcante, tão simbólico como o Dia das Mães, quando a dor de não tê-la mais se faz presente? Bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Então, essas datas simbólicas, elas geram gatilhos emocionais que trazem lembranças, traz emoção, traz saudade, não é? Então são datas comemorativas e que a gente tem que aprender como lidar com isso. O luto, ele não é linear. Isso não significa que a gente vai esquecer. A gente vai sempre lembrar nessas datas, principalmente, das pessoas que a gente amou, das pessoas que a gente ama ainda, né? Então a gente precisa saber lidar, né? Saber entender e também respeitar quem está passando por isso, não é verdade? Então, assim, o que eu recomendo é que a gente tenha paciência com a gente mesmo, né? E o luto é um amor que fica, né? É um amor que fica para sempre, que a gente nunca vai esquecer. E não é fácil administrar, não é? Mas, doutora, é normal sentir vontade de se afastar de comemorações e homenagens nessa data? Sim, muito normal, né? Querer se isolar, querer ficar em silêncio. Cada um vai ter uma reação com relação a isso. E a gente tem que respeitar, mas é normal sim sentir essa necessidade de se afastar, de ficar sozinho, de ficar em silêncio. Eu sou uma pessoa que prefiro ficar em silêncio às vezes, para lembrar da pessoa, lembrar do legado que a pessoa deixou, né? Das emoções, das memórias boas que essa pessoa deixou e aprender a viver sem a presença física dessa pessoa. Doutora, tem alguma forma saudável de acolher a saudade sem se sentir culpado em algum momento ou não? Sim, tem formas simbólicas de você fazer ressignificar esse momento, essa dor. Às vezes é importante a gente encontrar uma maneira. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de escrever. Então, escrever uma carta para esta pessoa, como se ela pudesse ler naquele momento. Escrever uma carta, visitar lugares que foram importantes para a pessoa. Isso vai ajudar a gente a acolher essa dor, a gente a acolher esse momento, não é? Então, cada um vai encontrar uma maneira de ressignificar esse luto, não é? Essa forma. E nós, as pessoas que convivem com alguém que está passando por luto, a palavra é essa, acolher. Necessariamente a gente não precisa dizer, isso vai passar, seja forte, seja corajoso. Acolher significa, olha, eu estou aqui se você precisar. Né? Esse é o acolher, é uma escuta mais ativa, uma escuta mais emocional, né? Do que simplesmente dizer, seja forte, ela não gostaria de ver você assim, né? Essa é uma frase muito comum que as pessoas falam e que não cai bem para quem está vivendo essa dor, né? Essa saudade, né? É ter empatia, né? E esse acolhimento, de fato. Mas, doutora, existe um tempo certo para que o Dia das Mães volte a ser mais leve? Eu acho que assim, não tem um tempo certo. Eu acho que cada um vai ressignificar de uma maneira, né? Eu já perdi minha mãe tem muitos anos, mas assim, esse dia sempre mexe com a gente, não é? Então assim, o luto, ele vai sempre existir. Ele vai sempre existir porque é o amor que fica pela pessoa. Então assim, vai esquecer? A gente não vai esquecer as pessoas que a gente ama, que a gente ainda, né, tem esse sentimento, mãe, pai, um irmão, a gente não vai esquecer. Então a gente vai viver o luto,
e aprender a conviver com as pessoas sem a presença física daquela que já foi. Mas o amor sempre vai existir, né? De qualquer forma. Doutora, tem algumas atitudes que podem ajudar a ressignificar essa data, mesmo com a ausência? O que a gente pode fazer? Porque a gente hoje é quinta, nós estamos há 3 dias dessa data que é tão especial e tem muita gente que já sofre desde o primeiro dia do mês de maio. Então, eu acho que a gente precisa entender que nada do que a gente fizer ou deixar de fazer vai trazer a pessoa de volta. Isso é um fato, não é? Então a gente já começa daí. E aí a gente, nesse dia, lembrar de coisas boas, do que essa pessoa fazia, do perfume dela, da comida mais preferida, os carinhos que essa pessoa fazia pra gente, né? Principalmente a mãe, não é? E aí fazer alguma coisa que talvez vocês gostassem de fazer juntas. Talvez ir num lugar especial, como eu falei, talvez escrever um bilhete, uma carta, deixar essa carta num jardim bem bonito, numa flor bem bonita. Eu recomendo porque, assim, tem pessoas que não conseguiram se despedir daquela pessoa, ou por motivo de distância, que mora fora. Existem muitos casos assim. E uma técnica que a gente usa é escrever a carta. Escrever é muito terapêutico. Então escreve uma carta para esta pessoa, falando dela, se despedindo, colocando todo o seu amor, todo o seu carinho e leva num jardim bem bonito, coloca ali, deixa ali, como se fosse um enterro simbólico, né? Para quem perdeu o seu ente querido longe, não pôde ir, se despedir, porque quando a gente passa por um processo de morte, tem um ritual. Sim. E muitas vezes, muitas pessoas não passaram esse ritual, não é? Então ainda fica aquela dor de não estar presente, de não ter se despedido da pessoa. E essa carta, ela é muito terapêutica, muito simbólica e gera um conforto, um quentinho no coração. Doutora, muito obrigada por tudo e até a próxima semana. E eu desejo aí para quem tem sua mamãe, né, que tem a sua mamãe, que seja um dia feliz, um dia de paz. E quem não tem, procure se reservar e se resguardar daquilo que você está sentindo. Não se forçar a nada, né? E um feliz Dia das Mães para todo mundo. Tchau! Tchau, doutora. Beijão e até semana que vem. Até mais. Quiser.